Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para os nossos ouvintes, para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Ainda bem que a Vera não tá de preto também, né, Cássia? É verdade, senão ia aparecer uniforme, né? Tô. Tá. Preto, cinza. É que tem um cinzinha, mas a Cássia tem um branquinho, todo mundo tem alguma outra corzinha. É porque a Leni Quirilo estava aqui agora há pouco, estava de preto, e o ouvinte aqui mandou que era The Black Trio. Então agora é The Black Four. Vera, bom, a gente acabou de informar que o Senado já votou também a medida provisória da organização do governo Lula, do jeito que saiu da Câmara, e ela saiu da Câmara do jeito que o Arthur Lira mandou, né, Vera? Exatamente, inclusive com uma coisa de última hora que foi a recriação da Funasa, que era um pleito ali do Centrão, capitaneado pelo deputado Danilo Fortes, e que vai contra o interesse da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que é uma das que são alvo de maiores críticas por parte desse grupo do Centrão. Ontem havia ali uma espécie de uma rebelião generalizada, direcionada à ministra da Saúde, muitas reclamações de que ela não atendia os parlamentares, não atendia as emendas, não atendia nenhum deputado e senador, então tinha ali um movimento de fritura da ministra da Saúde, dentro daquele clima muito tenso que precedeu a votação da medida provisória. Um dos recados que o Centrão fez chegar ao presidente Lula foi contra a ministra Nízia Trindade, então a recriação da Funasa está inserida nesse contexto de tentar criar um corredor político ali para a atuação do Centrão. Chegou no Senado e foi aprovada do jeito que chegou, sem que eles tivessem nem tempo, provavelmente, de ler o relatório como ficou, porque o relógio estava pressionando. E o Arthur Lira tem dito, Sardenberg, que isso comprova a tese dele, que ele estava certo na briga com o Pacheco, que a criação de comissões mistas para analisar medidas provisórias só serve para atrasar o rito, porque ninguém liga para essas comissões, ninguém participa desses debates, e aí sempre a MP chega com prazo ali em cima da hora para ser votado nos dois plenários. Ele está fazendo um CQD, como queríamos demonstrar com esse parto que foi a votação dessa medida provisória. Então, o Lira conduziu a coisa absolutamente do jeito que ele queria, deu todos os recados, não é que ele mandou os recados, ele deu os recados de alto e bom som, humilhou o presidente da República, porque ele disse que o Lula tem 130 votos na Câmara, e a MP passou com 330 votos, então ele está dizendo que 200 são dele. São dele, né? Lula tem 130, eu tenho 330, porque ele não está querendo dizer que os 130 são só do Lula, alguns dos 130 também são dele, na conta dele. E que o governo precisa arrumar a sua articulação política, que dessa vez eu ajudei, mas não vai ser para sempre que eu vou ajudar. Então, muita gente tendo a sua legitimidade e a sua permanência do governo colocada em xeque. Quando ele diz que o governo não tem articulação política, ele está colando um adesivo na testa do ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha. Além da ministra da Saúde que estava sendo frita e além dos ministros todos do União Brasil, que o Arthur Lira, quando conversou com o Lula praticamente disse que esses ministros não servem para nada, porque eles nem conhecem direito a bancada essa que está muito ligada a ele. Ele levou o líder do União Brasil lá para fazer uma DR com o Lula também, o Eumar Nascimento, que também deixou claro que esses ministros não representam a bancada da Câmara. Então não será uma surpresa total se vier aí no passado o recesso ou ao longo do recesso, algum rearranjo ministerial para voltar no segundo semestre de uma maneira menos refém
da vontade do próprio Arthur Lira. E no Senado, que as coisas parecem estar mais tranquilas, agora o governo também vai ser testado, né? Porque o Lula finalmente confirmou o Zanin como novo ministro do Supremo, indicado por ele, Cristiano Zanin, seu advogado, e isso terá de passar pelo Senado, terá de passar pela CCJ do Senado e depois pelo plenário da Casa. Tanto que ele fez questão de avisar, numa das primeiras pessoas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi quem praticamente fez o anúncio. Ele fez uma coletiva em que ele confirmou que o Lula tinha anunciado para ele o nome do Cristiano Zanin. E por que essa deferência? Não só porque o Senado tem de votar o nome do indicado, mas também porque o Rodrigo Pacheco é um candidato aí a uma vaga no Supremo. Então foi uma deferência extra que o Lula fez a ele ao anunciar previamente que iria fazer essa indicação hoje. Então agora, momentaneamente, o foco sai da Câmara e vai para o Senado, porque tem essa discussão e porque lá vai ficar na gaveta o marco temporal dos povos indígenas, e a semana que vem a gente tem que ver o que o Supremo vai fazer com esse caso. Então foi uma semana de sufoco para o governo, que termina com um alívio momentâneo e um alívio que não é total, né? Hoje o Lula deu lá uma declaração que ele já esperava que a MP passasse, não é verdade. Até ontem à noite tinha corre-corre nos corredores do Palácio do Planalto e o Lula estava muito mal-humorado, de acordo com os seus auxiliares, e ele disse que era razoável que a Câmara votasse do jeito que votou. Isso é um aceno ao Lira, querendo dizer que tudo bem, as alterações que foram feitas no texto, ele não teria como dizer outra coisa, porque ele não teve como evitar essas alterações. Só para acrescentar, Vera, a ministra da Saúde, Anísia Trindade Lima, ela não é política, ela é uma técnica, né? Ela veio da uma escolha técnica do presidente. Ela é socióloga, cientista social, professora universitária, estava lá na Fundação Oswaldo Cruz, né? Então, só falta... Daí está explicado, né? Por que ela não agrada. Além disso, é mulher, porque as ministras mulheres são as que mais estão nessa frigideira. Aí Sônia Guajajara, Marina Silva, Nízia. Então, essas são as primeiras que eles não se vexam em dar uma fritada, tirar atribuições, tirar prerrogativas, colocar jabutis e etc. Isso mesmo. Vera, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, gente. Um ótimo jornal para você. Até mais, Vera.